Muito bem, 12:09. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, cara internauta. Está começando mais um AltV Debate comigo, Márcio Naves. Um pouco não, bastante gripado, até que demorou, né, para eu pegar uma gripe. Mas estou aqui firme e forte, já mandando um abraço, não muito apertado, para o Rex Tanque, Vida Boa, Dela Riguera, Meira Barreto, Marcelo Soleric e você que nos escreve pelo linha direta e participa, mandando a sua pergunta, fazendo a sua sugestão, enfim, dividindo a sua opinião conosco hoje. Ela é professora, formada em História, tem doutora em História, né? É professora da PUC, do Mackenzie, duas importantes instituições de São Paulo, e brasileira, claro, e fala conosco sobre uma coisa interessante, que é a questão do preconceito, né, que se tornou muito presente durante esse período eleitoral, a questão dos votos de pobre, votos de rico, pobre vota em PT, rico vota em PSDB, pobre não sabe votar. Que história é essa? Né? Que preconceito é essa, professora Rosana Subartz? É isso? Isso. Muito bem, seja bem-vinda, professora. Bom dia. Obrigada, eu agradeço o convite. É sempre bom estar vindo aqui esclarecer, né, algumas questões importantes do cotidiano da nossa cidade e do nosso Brasil, né? Então, a primeira questão, eu acho que para a gente explicar o preconceito com relação ao voto, ou que surgiu aí na mídia, falando, né, nas redes sociais sobre o voto dessa última eleição, existe um tripé, né? Primeiro, preconceito de gênero, não é? Mulher, né? Nós tivemos um preconceito com relação à mulher e esse preconceito ele apareceu em diversos momentos de formas diferentes. Primeiro, uma mulher mais masculinizada, né? Então, uma associação do feminino com o masculino por causa das relações de poder, porque o poder, ele historicamente, ele é um pouco mais, ainda está, né, nas mãos dos homens. Então, eu acho que deu para perceber no início da campanha, né, essa questão de falar que a associação da presidente, né, era um pouco mais voltada ao masculino, mas isso é por causa da construção mesmo, do feminino e do masculino, aonde a mulher tem determinadas funções e determinados postos dentro da sociedade construídos historicamente e que agora estão sendo desconstruídos. Então, esse mexer na história causa realmente estranhamento e reações por parte de pessoas menos esclarecidas e assim por diante, né? Mas, de um modo geral, professora, eu já tenho aqui vários elogios à professora, né, senhor Dela Riguera? Belíssima professora, né? Bonita e inteligente também, senão não estaria aqui no debate, não é mesmo? Mas, enfim, brincadeiras à parte, existe ou não existe o tal voto do pobre? O voto do pobre, ele é normal como qualquer outro voto, mas eu estava falando do tripé. Você tem o preconceito de gênero e o preconceito de classes, muito forte no nosso país. Por quê? Porque nós somos uma sociedade construída no nosso processo civilizatório com a base patriarcal e uma base onde uma elite, durante muito tempo, até 1930, comandou esse país. Sim. Se você pensar que até 1930 você tem só a oligarquia comandando o país e um grande número de pessoas excluída do seu poder de cidadania, de voto, etc., então isso acaba sendo natural. Sim. Depois, você tem uma característica de algumas regiões do país onde o conservadorismo é um pouco maior, porque você tem uma classe média, vamos colocar assim, que ela vai se construindo, sendo projetada em cima dos padrões das classes mais abastadas, das classes da elite que nós acabamos de falar. E ela não olha para o outro, né, como um igual. Por quê? Por causa do processo de escravidão, por causa do processo que nós tivemos, né, muito violento, da própria mestiçagem que nós tivemos. Então você tem um preconceito com relação ao voto do nordestino e das Sim. pessoas menos privilegiadas em algumas regiões do país. Por exemplo, São Paulo é muito característico disso. Então, este quadro faz com que isso seja projetado e reproduzido nos veículos de comunicação. Então, colocar, por exemplo,
logo que nós tivemos a eleição do Lula, qual foi a primeira coisa que grupos sociais destacavam? Mas como um analfabeto, ele não é um analfabeto, mas como uma pessoa, né, sem instrução, sem conhecimento, se ele fosse uma pessoa tão sem conhecimento assim, ele não teria sido um dos presidentes não mais chegaria bem votados. à presidência. Exatamente. Então, são outras questões que estão por detrás disso. Então, esse preconceito de classe é um preconceito fortíssimo no Brasil, por causa da nossa construção histórica mesmo. Pode ser desconstruído? Sim. Né? Uma dúvida, antes que nós possamos passar aqui as dúvidas dos nossos internautas, porque eu acho que, é claro, se este preconceito parte da classe, da elite dominante, é compreensível. Agora, como explicar que a própria classe trabalhadora, a classe menos privilegiada, também tenha essa coisa estigmatizada, né? Ou seja, pobre tem que votar em pobre. Isso, por causa acontece o seguinte, quando você faz uma análise sociológica dos comportamentos, você tem uma reprodução das relações de poder. E essas reproduções das relações de poder, elas estão sempre envolvidas no discurso dominante. E as pessoas acabam se projetando e copiando o discurso dominante. É como você tem hoje um padrão, por exemplo, de beleza que é mais norte-americano, porque as pessoas estão sempre daquele norte-americano do que é o escolhido norte-americano, porque ele não é assim. Então, aquele tipo de modelo, aquele tipo de estrutura, ele é sempre copiado. Então, o preconceito, por exemplo, com relação aos pobres, o próprio pobre, às vezes ele exerce isso com muito mais força e muito mais efetiva, muito mais aparente do que a elite. Porque a elite, ela acaba, às vezes, associando aos seus interesses e percebendo que ora ela pode estar apoiando um grupo, ora ela pode estar apoiando o outro, porque ela sempre esteve na relação de poder no comando. A classe média que é o perigo. Porque a classe média é aquela... Não se acha rica nem pobre. Ela quer ser a rica, sim, ela quer ter o mesmo padrão da rica, é aquela que fica toda endividada no cartão de crédito, toda cheia de problema, narizinho em pé, olha o menos privilegiado como se fosse um subalterno, uma pessoa desqualificada de segunda categoria, e não se percebe, não se enxerga. Porque ela não vai ser nunca, né, aquela elite, né, aquela, né, tradicional, que entre aspas falam, né, de berço, né, ela é a nova rica, ou ela é aquela que está em ascensão e projeção, e ela não vira para trás. Isso é natural acontecer, é perfeitamente explicável dentro da história. Eu acho até interessante, né, essa colocação da nova rica, da tradicional. Rico é rico. Rico não, é rico. Não tem que diferenciar se é tradicional ou não, enfim. Professor, eu tenho aqui já algumas questões, mas antes eu gostaria de perguntar rapidamente. A senhora acredita que o povo é massa e a massa é moldável? Eu não acho só o povo, acho que todos são passíveis de ser moldáveis. Vamos colocar assim. Por quê? Porque se você pensar que o que nós estamos colocando aqui numa construção de comportamento do feminino, do masculino, de comportamentos de atitudes de eleição, etc., todos são passíveis disso. Isso é o que nós chamávamos há um tempo atrás de cultura de massas, e hoje você tem uma outra classificação, uma outra forma de estar explicando isso. Porque a cultura, né, você pega essa massificação de comportamento, essa padronização de comportamento, e isso é historicamente comprovado, né? Então ela é, sim, ela é passível de caminhar para lá e para cá. De repente você tem várias técnicas de marqueteiros, você tem várias técnicas que são utilizadas em discursos, por isso tem análise de discursos que você tem que fazer para poder ir desconstruindo esse tipo de comportamento. Mas é lógico que ela vai de acordo, dança com acordo com a música, né? O De La Reguera disse o seguinte: é a história do coronelismo e dos currais, Marcel, que está acabando aos poucos, graças a Deus. Eu não acho que está acabando, não, professora. Não, mas se você for levantar um pouquinho nas regiões que você tinha isso muito forte, tem sim, você tem alguns avanços com relação a isso. É lógico. Não há mais, desculpa, até cortando o seu raciocínio.
não existe mais, talvez, aquele coronelismo à base da arma, da força bruta, da morte, tipo, ou você volta, eu te mato, eu espanco. Esse não, mas diríamos que um coronelismo mais light. Ou podemos até fazer uma brincadeira, um coronelismo midiático, vai. Midiático. Obrigado pela parte que me toca, obrigado. Mas eu não sei, quando ele diz a história do coronelismo dos currais, eu até interrompi o seu raciocínio, que está acabando. A senhora acha que está acabando? Eu acho que está diminuindo. Acho não, isso já está. Existem estudos sobre isso, né? Quer dizer, em algumas regiões historicamente dominadas por esse tipo de prática, né? Já você tem uma inversão, outros grupos sociais já tomando poder, uma inversão um pouco nesse sentido. Não que isso já acabou num número suficiente para você falar, não, agora nós estamos tranquilos que essa prática já não vai ser tão nociva para o nosso Brasil, né? Sim. Ainda é muito nocivo, mesmo porque você tem isso como projeção, como nós falamos agora há pouco. Muitas das pessoas, até mais simples, sentem a necessidade desse coronel, desse assistencialismo, desse patriarca. Por quê? Porque o patriarca e o coronel, ele representa o que simbolicamente no imaginário? O pai, Sim. o protetor, aquele que te dá, aquele que te abraça, Sim. aquele que te fornece de uma certa forma uma estabilidade e um conforto. Alguma coisa feudal, né? Muito, coisa de louco, muito. Só que um feudal mais cruel, vamos colocar assim, porque o Brasil ele é muito excepcional nisso, né? Ele em Olha. Todos os seus ele tem preconceito de falar que tem preconceito, mas ele é um dos mais preconceituosos, porque ele tem um preconceito escondido, ele tem todas mascarado, mascarado. Né? Então é muito mais difícil de desconstruir do que até o norte-americano, que é um preconceito mais visível. Você é americano, eu sou você é negro, você é latino. Latino, tanto que você é ítalo-americano, você não é americano. Né? Agora aqui não, existe todo um discurso que vem lá desde o Gilberto Freire, com a democracia racial, que o preconceito não existe, só que ele é muito visível, né?